A rebeldia da alteridade é um conceito central no filosofar latino-americanamente definido como filosofia da libertação. Por quê? Porque, utilizando uns conceitos de certo modo clássicos na filosofia, da passagem do em si para o para si, então sempre se fala que, por exemplo, quando você quer conscientizar os operários, os camponeses ou as massas populares, então, por exemplo, o operário que é operário em si, mas não tem consciência de classe. Então ele tem que sair de seu em si para o para si, ou seja, para se assumir como trabalhador, como explorado, como proletário, frente ao patrão, frente ao burguês, no caso do modo de produção capitalista. Se a gente estivesse num modo de produção escravocrata, na época antiga, a gente diria que o escravo terá que se assumir frente ao seu amo. Se a gente estivesse em uma época medieval, onde o modo de produção era feudal, então a gente diria que o servo tem que se assumir como servo diante do senhor feudal, diante do senhor da terra. Para quê? Para que se estabelecesse uma luta de contrários e pudesse superar sua situação de escravo, de servo ou de proletário. Na verdade, de explorado. Onde, ao longo da história, segundo Marx, se estabelece a relação entre opressores e oprimidos. Para que abolir esta relação? Para que superar esta relação? Evidentemente para, como Marx disse, inaugurar pela primeira vez, possivelmente, uma verdadeira história humana e não mantermos na pré-história entendida como ainda a exploração do homem pelo homem. Então, este contexto de luta de contrários, que desde o ponto de vista marxista acontece ao longo da história, pelo que diz em relação à América Latina, ele se estabelece desde a chegada dos europeus ao continente americano, ou seja, desde 1492. De lá para cá, se vai estabelecendo a luta de contrários, primeiro, por exemplo, entre europeus, descobridores, invasores, conquistadores e colonizadores, diante das culturas indígenas americanas, o que os historiadores atualmente denominam os povos originários. Depois das revoluções de independência, vamos dizer, depois de 1800, no caso do Brasil, depois de 1822, então se registra a existência de povos originais por causa da síntese biológico, cultural e racial que se estabelece nesse encontro de tempos e culturas entre África, Europa e América. Desse encontro de tempos e culturas surgirão os povos latino-americanos, sua própria formação. E essa formação é uma síntese. Dirá, por exemplo, Simão Bolívar, não somos índios, não somos africanos, não somos europeus. Somos uma espécie nova, distinta de tudo isso. E por isso, dirá Darcy Ribeiro em Brasil, somos povos novos. E esta é a sua originalidade. Agora, esta formação de povos novos, que aparecem especificamente depois das revoluções de independência, são estas que a todo custo, seja pela colonização, seja pela neocolonização, seja pelo modo de produção capitalista desde seu momento mercantilista, desde seu momento industrial, desde seu momento monopolista ou imperialista, desde seu momento global, sempre eles, de alguma maneira, foram impedidos de ser. Seja pelo colonialismo, seja pelo imperialismo, seja pela escravatura, seja pela sustentação do subdesenvolvimento, seja na sua exclusão como terceiro mundo, ou seja, como aqueles que sempre recebem o impacto
das gloriosas conquistas do modo de produção capitalista, ou seja, como vítimas. Agora, quando a filosofia pensa esta realidade e a leva a refletir e a tentar dizê-la e exprimi-la através de conceitos, quando fala de rebeldia da alteridade, se refere a estes povos, mas não como uma massa informe, ou como uma massa inerte. Não. Procura encontrar nesse processo histórico de exclusão, de marginalização, de animalização, que o modo de produção capitalista produz, porque é incrível dizer que, por exemplo, quem poderia dizer que o modo de produção capitalista que supostamente, teoricamente privilegia o trabalho livre, quem diria que produz escravismo no continente americano? Quem diria? Quem diria que os ideais revolucionários da Revolução Francesa e inclusive da Revolução Inglesa, quando são postos em marcha por latino-americanos, então eles são perseguidos, assassinados, fuzilados e até esquartejados? Quem diria? Por quem? Precisamente por aqueles que dizem admirar estes princípios. Precisamente por aqueles que na Europa estão defendendo estes princípios. Quer dizer que na América resulta todo o contrário. Quer dizer, o que é verdade na Europa é mentira na América. Ou o que é bom para os europeus é ruim para a Latinoamérica. Então, nesse sentido, ao pensar esta situação singular, estranha, que se produz no continente americano, estes filósofos da libertação dizem que, ao não ser uma massa informe, uma massa sem rosto, anônima, ao defender que são povos que se constituem com originalidade, esta originalidade lhes vem dada sobretudo por aqueles que de alguma maneira assumem uma consciência histórica de protesto diante dessa situação. Consciência histórica de protesto porque surge desde o próprio contato com a Europa. No caso do Brasil, por exemplo, a Confederação dos Tamoios. No caso de Cuba, por exemplo, Caunabo e Anacaona. No caso do México, os aztecas. No caso de todo o resto da Latinoamérica, maias, incas, se defendendo contra esta invasão, contra esta colonização. Então, rebeldia da alteridade são estes exemplos que de alguma maneira mostram que nós queremos ser livres, que nós somos capazes de viver com dignidade humana, que nós somos seres humanos e que nós queremos mostrar que temos uma vida distinta desses colonizadores, desses opressores, desse modo de produção capitalista, que somos capazes de mostrar ao mundo que temos uma alternativa e que nosso humanismo pode ser literalmente reconhecido como um humanismo latino-americano, porque significa uma verdadeira mudança do modo de ser o ser humano no mundo. Agora, visto desde este processo latino-americano. Então, rebeldia da alteridade seria uma categoria que recolhe esta história de protesto, que recolhe esta história subversiva, que recolhe esta história, esta memória das vítimas, e que alguns historiadores chegam a dizer assim, se constrói desde a visão dos vencidos, mas não derrotados, se constrói desde as vítimas do sistema, mas que nunca pararam de lutar. Por isso é uma alteridade rebelde. E desde esta alteridade rebelde é que eu entendo que se estrutura como eixo o discurso da filosofia da libertação na América Latina.